Fala trader, seja bem-vindo à nossa terceira aula. Aqui vamos aprofundar os nossos conhecimentos sobre análise técnica. Discutiremos conceitos básicos que você deve saber e dominar antes de iniciar suas operações, além de falarmos sobre os contratos futuros. Sobre os contratos futuros que iremos aprender um pouco nesse curso, será o ativo que iremos operar durante o nosso aprendizado. E aqui falarei tudo o que você precisa saber para conseguir operá-los bem. Bom, o índice futuro é o derivado do índice Bovespa e o dólar é derivado do dólar cambial. Eles foram criados para dar acesso ao pequeno investidor à bolsa de valores. Possuem um contrato cheio e um mini contrato. A diferença está na quantidade financeira movimentada entre os dois. O índice e dólar cheio movimentam uma quantia muito maior de dinheiro. Portanto, o preço do contrato, ou seja, a margem que você deve ter na sua corretora, é maior. Já o mini contrato é muito mais barato e a margem exigida na corretora é menor. A vantagem desses contratos é que eles possuem boa liquidez e boa volatilidade, variando vários pontos por dia, dando mais oportunidades de ganho e ganhos cada vez maiores. Ou seja, aqui a gente tem o índice futuro, que o lote mínimo são de 5, e apenas múltiplos de 5, ou seja, 5, 10, 15, 20, 25, 30, e o índice futuro, o mini índice futuro, que o lote mínimo é de 1 e é mais barato. A mesma forma funciona para o dólar, o lote mínimo são de 5 e apenas múltiplos de 5. O dólar futuro, o mini dólar futuro, o lote mínimo é de 1 e é mais barato. A variação do mini índice são 20 centavos por ponto, ou seja, cada ponto que você acumula você ganha 20 centavos, mas a variação mínima do mini índice são de 5 pontos, ou seja, ele varia de 5 e 5 pontos, ou seja, para cada contrato você ganha R$1. Você tem um contrato, você ganha R$1 para mais ou perde R$1 para menos. Você tem 10 contratos, você ganha R$10 para mais ou R$10 para menos. Já no dólar futuro, a variação por ponto são de R$10 e a variação mínima é de meio ponto. Ou seja, meio ponto equivale a R$5, um ponto R$10. Ele varia de meio em meio ponto. O índice, ele no total, no dia negociado, ele consegue variar de 1.000 a 5.000 pontos por dia. No dólar isso já não acontece muito. No dólar você consegue, você tem uma variação do ativo, uma negociação do ativo por dia aí de 50 a 70 pontos. Então vamos falar agora sobre a codificação. A codificação ele funciona o seguinte: o código do ativo mais o código do mês mais o código do ano. O mini índice futuro tem o código WIN e o mini dólar futuro WDO. E esse aqui é a codificação mês a mês. E ele muda de configuração todos os meses de acordo com o seu vencimento. Por exemplo, o mini índice futuro ele vence em meses pares, na quarta-feira mais próxima do dia 15. E o mini dólar ele vence todos os meses no primeiro dia útil. Ou seja, se estamos em janeiro, o vencimento do mini índice é o INF19 e do dólar WF19. Quando chegarmos no dia 15 de janeiro, mudaremos para o ING19 e o dólar só mudará no dia 1º de fevereiro para WDOG19. Lembrando que o 19 é o código do ano, quando estivermos em 2020 será o INF20, WDO20 e assim por diante. Como você aprendeu na aula passada com Charles Dow, o mercado tem 3 tipos de tendência: tendência de alta, a tendência de baixa e a tendência lateral. Na tendência de alta, mostra a valorização do ativo, movimento chamado de bullish. A tendência de baixa, a desvalorização do ativo. A oferta é maior que a demanda, seguindo a lei de oferta e demanda. Portanto, queda dos preços, movimento esse chamado de bearish. Na tendência lateral,
Não há definição para que lado o mercado seguirá, se é de alta ou de baixa. A melhor coisa, nesse caso, é ficar de fora. E veja, todos os movimentos têm uma contratendência, que é chamada de pullback. Na verdade, não é contratendência, é uma correção que os preços fazem em detrimento daquele movimento. Se for um movimento de alta, fará uma correção de baixa. Se for um movimento de baixa, fará uma correção de alta, e que corresponderá a 50% do movimento anterior. Ou seja, se um ativo subiu 10 pontos, o pullback normalmente será de mais ou menos 5 pontos e voltará a crescer mais 10, 15 pontos e assim por diante. Você nunca verá no mercado uma só tendência de alta, sem interrupções, sem pullbacks, e uma só tendência de baixa, sem interrupções, sem pullbacks. O pullback é um movimento normal do mercado que acontece para fazer a correção dos preços para manter a tendência natural e ativa. Aqui podemos ver uma tendência de alta com suportes e resistência, que eu vou mostrar para você agora. O topo é chamado de resistência e o fundo é chamado de suporte. Essa linha preta traçada aí é chamada de LTA, linha de tendência de alta. Lembrando que são linhas imaginárias que ajudam a gente a construir melhor uma imagem do mercado. A gente consegue identificar padrões com a ajuda de suportes e resistências, topos e fundos. Numa tendência de alta, os topos são maiores e os fundos também são cada vez maiores. Você pode identificar na imagem que o primeiro topo é menor que o segundo topo e o primeiro fundo é menor que o segundo fundo. E isso a gente vai aprender a usar como estratégia na próxima aula. Temos a tendência de baixa, aqui você já pode entender melhor os topos e fundos. Aqui a gente tem topos mais baixos e fundos mais baixos. Você pode perceber que o primeiro topo é maior que o segundo topo, que é maior que o terceiro topo. E o fundo é maior que o segundo fundo, e assim por diante. É menor no caso, né? O fundo anterior é menor que o fundo posterior. E assim por diante. Assim você consegue identificar uma tendência de baixa, que é da mesma forma. Então aqui você já deve ter noção de suporte, o que é um suporte, o que é uma resistência e o que é uma linha de tendência de alta e uma linha de tendência de baixa. No caso do movimento lateral, a gente não tem isso, a gente só tem o topo e o fundo, ou seja, só tem um suporte e uma resistência. Aqui a ponta compradora e a ponta vendedora está equilibrada. A gente não sabe para onde o mercado vai, portanto, nesse caso, a gente não faz nenhum tipo de entrada, nenhuma operação, ficamos de fora. Agora, para você entender melhor essas velinhas, eu vou apresentar para vocês o candle. Trader, candle, candle, trader. Esses candles é o mais básico, mais padrão que nós temos em análise gráfica, é o que nós vamos operar, é o que nós devemos entender, é a nossa ferramenta de trabalho. O candlestick significa vela. Surgiu com um trader japonês por volta do ano de 1700, usadas nas bolsas de arroz de Osaka. E essa técnica foi trazida ao Ocidente pelo operador de mercado de ações de Nova York, Steve Nissen, no início da década de 80. Até então, o pessoal só usava tape reading e muito pouco análise gráfica através dos candles. Podemos observar esse tipo de candle, esse tipo de gráfico é o mais utilizado e é o que usaremos em nosso curso. Apresenta detalhes de informações mais completas, dando ao trader a perspectiva de mercado detalhada e mais consistente. O corpo, a sombra e a cor do candle, ou seja, da vela, têm significados específicos. Um candle de alta, um candle positivo, colorido geralmente de branco ou verde, isso depende do gosto do trader, mas aqui consideraremos o candle verde como positivo. Tem-se o preço de abertura na parte inferior
e na parte superior o preço de fechamento. As sombras, ou pavios, como alguns preferem chamar, representam na parte superior o preço máximo alcançado por aquele candle e na parte inferior o preço mínimo alcançado. O mesmo ocorre com o candle de baixa, o candle negativo, que nesse caso utilizaremos a cor vermelha, mas fica ao seu gosto. Ocorre no sentido contrário. O preço de abertura é no topo e o preço de fechamento é no fundo. As sombras representam o preço máximo alcançado na parte superior e o preço mínimo alcançado na parte inferior. E, como já disse, a cor depende do gosto do trader e como você achar melhor. Essa aqui foi a nossa aula de um pouco de aprofundamento em análise gráfica. Te vejo na próxima. Um forte abraço e até mais.